Fala rapaziada, Brito na área. Hoje a gente vai falar sobre JavaScript. Seguindo a lógica do conteúdo que a gente estava trazendo aqui sobre lógica de programação, né, o algoritmo, o próximo passo a gente escolheu uma linguagem de programação. E nesse caso a gente escolheu o JavaScript. Por quê? Porque é uma linguagem leve, amplamente utilizada, poderosíssima, e você não vai precisar instalar nada aí no seu computador por enquanto, tá? Então você já pode rodar no seu próprio navegador, e eu vou contar mais detalhes aí durante o vídeo. Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Bom, os primeiros passos com o JavaScript. Em nosso primeiro módulo de JavaScript, a gente vai responder algumas perguntas aí fundamentais. Primeiro a gente vai conhecer o que é o JavaScript, com que ele se parece, o que ele pode fazer, né, antes de levar você a ter uma experiência de escrever o próprio código em JavaScript. Depois disso, a gente vai discutir alguns detalhes, como peças-chave, que são as variáveis, né, como string, numbers, matrizes, né, são os arrays, enfim. Então, primeiro a gente vai conhecer, aí depois a gente vai colocar a mão na massa. Então, o que é o JavaScript? O JavaScript, às vezes abreviado como JS, é uma linguagem leve, interpretada e baseada em objetos, com funções de primeira classe, mais conhecido como linguagem de script para páginas web, mas usada também em vários outros ambientes, sem browser, tais como Node.js, Apache CloudDB e Adobe Acrobat. Ela é uma linguagem de scripting baseada em protótipos, multiparadigma e dinâmica, suportando os estilos orientados a objeto, imperativo e funcional. Mas não confunda, JavaScript não é Java interpretado. Não confunda. Em poucas palavras, o JavaScript é uma linguagem de scripting dinâmica, que suporta a construção de objetos baseada em protótipos. A sintaxe básica é intencionalmente similar tanto ao Java quanto ao C++, com o intuito de diminuir a curva de aprendizado. Então, estrutura como if, for, while, switch case, try-catch funciona da mesma maneira ou quase parecido, tem alguns detalhezinhos. Bom, e quem criou o JavaScript? A implementação original do JavaScript foi criada por Bredan, enquanto trabalhava na Netscape. E desde então foi atualizada para conformar-se ao padrão ECMA 262 Edition 5 e suas versões mais recentes. Esta engine, de codinome SpiderMonkey, foi implementada em C e C++. A engine Rhino, criada predominantemente por Norris, também da Netscape, é uma implementação JavaScript escrita em Java. E aí nessa próxima imagem a gente tem um pouco mais detalhado a linha do tempo. Então, em 94, né, fundou-se aí a Netscape, a companhia que criou um dos primeiros browsers da época. E em 95, Bredan criou o JavaScript. Aí depois teve o JavaScript Engine, Prototype Mocha. Depois teve a padronização, porque o Internet Explorer também criou ali, fez uma engenharia reversa e criou JS Scripting. Então a ideia foi criar uma padronização. Então, por isso que teve a ECMA que padronizou. Aí depois disso foi surgindo várias engines que rodam o JavaScript. Enfim, aí teve essa linha do tempo. E como funciona o JavaScript? O JavaScript
ele roda no client-side da web, o que pode ser usado para projetar e programar, né, o comportamento de uma página web a partir da ocorrência de um evento. Por exemplo, um clique no botão. JavaScript é uma linguagem fácil de se aprender, mas também é poderosa, sendo amplamente utilizada para controlar o comportamento de páginas web. E aqui eu trago algumas engines, como eu disse, a V8, SpiderMonkey, a Chakra, Nitro, Rhino, que são motores aí, né, que executam código JavaScript. E o ECMAScript ele não está restrito só ao navegador. Existem várias plataformas onde o JavaScript pode ser executado. De modo geral, existem os motores e as plataformas. E qual que é a presença aí do JavaScript? Ele está presente em inúmeras plataformas, não apenas no client-side, como os navegadores ou server-side, como o Node e derivados. Ele está presente em banco de dados, como o MongoDB e CouchDB, e até mesmo IoT, com JXCore. Também não é novidade que é possível criar aplicações mobile com JavaScript. É possível criar aplicações híbridas com Cordova e até nativas como Native Script e React Native. Até mesmo ferramentas como Unity possuem suporte ao JavaScript. Então, o JavaScript é uma linguagem poderosíssima. Então, se você vai começar por uma linguagem, a gente pode começar com o JavaScript. Ele herda, né, esses conceitos que é bem parecido com Java e na hora que você for lidar com esse tipo de linguagem, você não vai sofrer tanto, porque você já vai conhecer esses conceitos básicos, né? E outra, como o JavaScript ele roda no nosso navegador, e provavelmente você vai ter um navegador aí, porque você vai estar assistindo esse vídeo, então vai facilitar muito nessa descoberta que você vai fazer sobre o JavaScript. E você não vai precisar instalar nada. Conforme você for avançando no conteúdo, se especializando, aí sim você vai refinando mais o seu repertório aí em programação. Então, a gente vai dar agora o primeiro mergulho no JavaScript. Primeiro a gente vai contextualizar e depois a gente vai para a prática, talvez numa segunda parte do vídeo, tá? Então, o objetivo é ter um primeiro bit de experiência em escrever um pouco de JavaScript e adquirir pelo menos uma compreensão básica do que envolve escrever um programa em JavaScript. Nós não esperamos, né? No caso eu aqui, a gente não espera que você entenda todo o código de imediato. Não é isso. Apenas queremos ensinar os melhores conceitos por enquanto e dar a você uma ideia de como o JavaScript e outras linguagens de programação funcionam. E para isso, a gente vai precisar pensar como um programador. Uma das coisas mais difíceis de aprender na programação não é a sintaxe que você precisa aprender, mas sim como aplicar para resolver um problema no mundo real. Você precisa começar a pensar como um programador. Isso geralmente envolve olhar as descrições do que o programa precisa fazer e analisar como eles podem ser aplicados numa solução real, ou seja, na prática. Quais recursos de código são necessários para alcançar aquele objetivo e como fazê-los trabalhar em conjunto, né? Então a gente tem várias pecinhas ali e como fazer elas se encaixarem para você conseguir resolver um problema do mundo real. Então isso vai requerer uma mistura de trabalho duro, tá? Então tem muita prática aí, então você vai precisar talvez revisitar esse vídeo, entender os conceitos. Se tiver alguma dúvida também, você tem que postar aí nos comentários, dizer aí o que você entendeu até agora, né? E se tem alguma dúvida, já vai colocando aí, não deixa de comentar. Então, é uma mistura de trabalho duro, experiência com a sintaxe de programação utilizada e muita prática. Você vai precisar praticar muito. Então, se você quiser ser um bom programador, você precisa praticar, enfim, inúmeras vezes. Além de um pouco de criatividade. Então, vai ter problemas que você vai precisar ser criativo para resolver. E quanto mais você programa, melhor você se torna. Por quê? Você já lidou com um determinado desafio que você pode encaixar como você solucionou esse problema em um outro contexto, em outra aplicação. Nós não prometemos transformar seu cérebro em um cérebro de programador.
em 5 minutos. Nós vamos te dar algumas oportunidades para você pensar na prática como programador ao longo desse treinamento. Com isso em mente, a gente vai ter um exemplo que a gente vai estar construindo e analisando o processo geral de como dissecar em tarefas tangíveis. Então a gente vai sair dessa abstração e começar a materializar, né? Então a gente vai criar um jogo que é para adivinhar um número. Então imagine aí que o seu chefe ele pediu para você criar um jogo simples do tipo adivinha um número. E até depois você pode compartilhar esse jogo para o seu amigo, para o seu colega, enfim. O que ele vai ter que fazer? Ele deve gerar um número aleatório de 1 a 100. Depois você desafiar o jogador a adivinhar o número em 10 rodadas. Então tem 10 tentativas, né? Para o usuário ir lá e fazer a tentativa. A cada rodada deve ser dito ao jogador se ele está certo ou errado. Se estiver errado, deve ser dito que o palpite é muito baixo ou muito alto. Também deve ser mostrado ao jogador os números que ele tentou adivinhar anteriormente. O jogo termina se o jogador acertar o número ou acabar o número de tentativas. Quando o jogo acabar, deve ser dado ao jogador a opção de jogar novamente. Então, bora lá. O que a gente vai fazer aqui? Quebrar em pequenas tarefas. Então a gente vai ter que gerar um número aleatório, né, entre 1 e 100. Fica tranquilo que na prática a gente vai ver como que faz isso. Gravar o número no turno que o jogador está, ele vai iniciar em 1, né? Dar ao jogador uma forma de adivinhar o número, então vai ter que ter um lugar lá para ele poder inserir essa informação. Após a tentativa de ter sido submetida, primeiro gravar em algum lugar para que o usuário possa ver as tentativas anteriores. Depois verifica-se se o palpite está correto. Se estiver correto, a gente vai escrever uma mensagem de parabéns. E impedir que o jogador insira mais respostas. Isso pode bugar o jogo. Mostrar controle que permite ao jogador reiniciar o jogo. Se o palpite estiver errado e o jogador ainda tem turno sobrando, dizer ao jogador que ele está errado e permitir que ele insira outra resposta, incrementar o número do turno. Se o jogador está errado, mas não tem turno sobrando, dizer ao jogador que o jogo acabou. E impedir que o jogador insira mais respostas, porque isso pode bugar o jogo. Mostrar o controle, que permite o jogador reiniciar o jogo. E quando reiniciar, tenha certeza de resetar todas as variáveis e interface do jogo. Então, volta para o passo 1, que é aqui gerar um número, enfim. E é assim que o jogo vai funcionar. Então, essa vai ser a cara aqui de como vai ser o jogo. Tá? E aqui é um resumão do que a gente viu até o momento. Como esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou ter uma segunda parte onde a gente vai colocar a mão na massa. Então, só recapitulando, o que a gente viu aqui? Né? A gente está numa introdução, nos primeiros passos com JavaScript, onde você sabe agora o que é o JavaScript, eu espero. Se você não sabe ainda, deixa nos comentários aí e faça a pergunta. Agora você sabe como funciona o JavaScript, o que não é o JavaScript, quem criou, a linha do tempo do JavaScript e um primeiro mergulho no JavaScript. E no próximo vídeo a gente vai codar. Fechou? Então, nesse momento é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui e bora para a segunda parte, bora codar.